Saudações a todos, bem-vindos a mais um programa Observatório Internacional. Todos os domingos, a esta hora, olhamos para acontecimentos que marcam a semana, mas hoje, em especial, temos o embaixador da Venezuela em Moçambique para falar da situação política deste país. Eu a quem agradeço para já, falo do embaixador José Marlon Pena Labrador, a quem agradeço a presença aqui nos estúdios como forma de olharmos para a situação que se vive nesse momento na Venezuela, particularmente depois da Assembleia Constituinte, da votação da Assembleia Constituinte que aconteceu, neste caso, no último domingo, e aquilo que é a evolução dos acontecimentos nesse país. Marlon José Pena Labrador está em Moçambique efetivamente há 4 anos a trabalhar aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prezado Orlando. Muito obrigado. Eu vou começar mesmo com os últimos acontecimentos ligados à Assembleia Constituinte da Venezuela, que foi, neste caso, a votação, e tivemos uma participação de 41% daquilo que se esperava de todo o eleitorado, uma participação maior em relação às outras eleições, as últimas eleições, nesse caso dos últimos anos, segundo aquilo que são os dados da Comissão de Eleições, neste caso da Venezuela. Mas há aspectos aqui que é preciso tomar em consideração. A oposição não participou destas eleições. Tivemos a Procuradora-Geral da República que disse que essas eleições eram inconstitucionais, descredibilizou, neste caso, este pleito, e tivemos uma série de países, sobretudo ocidentais, que disseram que estas eleições da Assembleia Constituinte não eram efetivamente válidas, particularmente os Estados Unidos da América. Como é que que elementos é que temos para dizer que, efetivamente, estas eleições da Assembleia Constituinte na Venezuela foram, efetivamente, válidas e elegíveis para o povo venezuelano? Olha, em princípio, muito obrigado pelo convite ao programa Observatório Internacional. Agradeço, em nome do povo de Venezuela, esta oportunidade. Dizer que, conforme a sua introdução, de facto, en Venezuela decorrió una elección el pasado domingo 30 de julio para elegir más de 540 hombres y mujeres a una Asamblea Nacional Constituyente. A convocatoria fue feita por el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y encuádrase dentro da actual Constitución da República. O que la Procuradora-Geral de Venezuela dice es un asunto que tiene a ver con política, por una situación en esta altura en Venezuela, en que también decorre una investigación, una denuncia en un Tribunal Supremo en contra de esta señora, y como uma forma de dar o seu, como posso dizer, ataque àquela denúncia desprestigiar o processo da convocatória à Assembleia Nacional Constituinte, acreditando que não é constitucional. Isso aí não é certo, porque a Constituição da República diz em seu artigo 348 que una Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada en Venezuela por 3 metodologías. Una de aquellas metodologías es a que activó el comandante presidente de la República por iniciativa presidencial. El propio presidente de la República tiene dentro de sus responsabilidades la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue lo que aconteció. Entonces, informar ao país, a Moçambique, ao povo de Moçambique, a quienes acompañan a STV, ao programa Observatório Internacional, que a convocatoria feita para a Assembleia Nacional Constituyente é constitucional, está dentro do rango constitucional.
otra de las cosas que yo gustaría de informar en relación a esta pregunta que el señor hace es que el propio povo de Venezuela que participó en la elección del pasado domingo, que atingió más de 8 millones de votos, está a decir, oye, sí, nos acreditamos en la convocatoria, vamos a hacer parte del proceso, vai ao voto. Vai ser menos de 50% do eleitorado. Sabe, para poder reconocer aquel electorado es preciso decir que Venezuela tiene 30 millones de personas, ¿no? La población general. De aquellos 30 millones de personas, casi 20 millones de personas en Venezuela tienen edad para ir a votar. Es hábito, es costumbre, es historia que el 20-25% de aquella población con edad para ir a votar hace parte de aquel grupo que tiene abstención, que no va, que no participa. Mas eso ahí no es nuevo, eso es historia en nuestro sistema. Ficarían entonces casi 16 millones de personas con edad para ir a votar. Entonces, de ese electorado de 16 millones de personas, o señor, yo acredito que acompañó los resultados, más de 8 millones de personas participaron. Pero tengo que informar también que por una razón política, por una razón de su plano que tiene a oposición al gobierno en Venezuela, los partidos políticos de la derecha, de la oposición, no participaron en la convocatoria porque fue feita pelo propio presidente de la República, y dentro de aquel pacote de decisiones que tomó a lideranza de la oposición a Venezuela, no concurrieron al proceso electoral. La convocatoria fue feita a través de la Comisión Nacional de las Elecciones. Hicieron un cronograma electoral, convocan a todo el porcentaje de la población con edad para elegir en las 24 provincias de Venezuela e começa o processo. Mas sem a participação da oposição, podemos dizer que essas eleições são legítimas? São legítimas dentro da lei. Para a oposição, dentro de seu plano político, em seu discurso, pode ser que digam que não é legítima, né? Pero dentro da lei enquadra-se porque a oposição tem o direito de dizer não vou participar. Para nós, tecnicamente falando, foi abstenção. Mas não é a primeira vez que acontece, sabe, Orlando? Eu gostaria também de dizer uma coisa em relação a este assunto da decisão que tomou a oposição na Venezuela, porque eu acompanho também as notícias e parece que é a primeira vez que acontece isso na Venezuela. Já em este mesmo mandato do processo revolucionário que vive Venezuela, de transformação social, quando o presidente Chávez, no ano 2006, convoca, não, a lei, porque era em altura, tinha que fazer uma eleição para a Assembleia, para o Parlamento. A oposição decide não participar também. E todo o Parlamento, o 100% do Parlamento, naquela altura, foi eleito, decorrieron as eleições normalmente, e foi um Parlamento 100% pró-governo. A oposição, depois, en su relatorio político, dice, oye, fue un error no ter participado, porque es legítima, la Constitución dice que va a decorrer uma eleição e acontece, pela primeira vez. Mas a questão que se coloca é que esta Assembleia Constituinte visa rever a Constituição. Sim, da Venezuela. Yes. E o que temos é apenas uma parte, tendo em conta que será o Partido Socialista da Venezuela a rever esta mesma Constituição. Como é que podemos olhar para esta situação? Sabe, a Comissão Nacional das Eleições esta semana impulsou a las personas que consiguieron la victoria, porque fue una concurrencia. No solo el Partido Socialista Unido de Venezuela participó. Aquí tenemos que informar también que existen, en Venezuela hay una democracia multipartidista, no solo está el Partido Socialista Unido de Venezuela apoyando al gobierno. Hay una conformación patriota que se conoce como Polo Patriota, que está el Partido Comunista de Venezuela,
o Movimiento Patria para Todos, o Partido Socialista, otros grupos y partidos políticos de izquierda que acompañan este proceso. Cada uno de ellos matriculó seu candidato y el pueblo de Venezuela en cada provincia elige un candidato que achó que era mejor de acuerdo a las propuestas que ellos presentaron durante la campaña. No es cierto que el Partido Socialista de Venezuela nomeó o encaixó a sus candidatos dentro de una elección, ¿cómo puedo decir ahí, viciada. No fue así, fue una concurrencia. Ahí hay candidatos que hasta no conozco, muchos de aquellos, son más de 500 personas, ¿sabes? Es una elección grande, abrangente, y no solo decir que tenía varios políticos participando, sino que la propia metodología da convocatoria feita para una Asamblea Nacional Constituyente es novedosa, es muy, como ya dice, abrangente, porque o 55, 60% de aquellos constituyentistas son o que se conocen en democracia tradicional representantes de cada provincia, más otro 40% de aquellos constituyentistas están convocados por sectores de la población. Estoy a hablar de operarios, camponeses, estudiantes, personas que están en el servicio privado, empresarios que podían nomear a sus candidatos y, sin duda, la Comisión Nacional de Elecciones garantiza o garantió que el pueblo de Venezuela pueda elegir a su candidato que mejor o represente. Y aconteció, decorrió. Bom, mas tivemos de maneira aceitável. Tivemos mortes. Isto não mancha o processo eleitoral, 10 mortes em termos de saldo e protestos da oposição. Sabe, el asunto de las muertes en Venezuela es un asunto muy complejo, muy delicado, porque tem se dito mucho que es responsabilidad del gobierno. Ahí me gustaría de refletir a través de este maravilloso programa que el gobierno de Venezuela, y yo acredito que todos los gobiernos del mundo, no tienen interés de tener muertos en las ruas, no tienen ningún interés de que cada día acrecente un muerto en nuestra estadística. Eso ahí es complexo porque o llamado, ¿sabe? O ejemplo del día domingo, 10 muertos que de facto acontecieron, decorrió o aconteció producto de los protestos que una parte da oposición hizo en algunos dos distritos donde se tenía convocado un centro electoral, que la Comisión Nacional de Elecciones, por conta de esa situación, mudó para evitar más violencia, más protestos, más muertes. Infelizmente, o que muchas personas ainda no saben, es que un sector de oposición a Venezuela que no es democrática procura un muerto para justificar una intervención a Venezuela internacional, porque es fácil para él decir que el responsable de aquellas muertes es el gobierno mismo que se haya muerto dentro del protesto convocado por la oposición. Mas o que se diz é que são as autoridades. É o que se policiais que faz parte do roteiro político de enquadrar as mortes a la responsabilidade do governo. Pero, sabe, eu posso fazer entrega a vocês de uma compilação, um documento oficial que não só o governo, estou a falar de todas as instituições que têm a ver com o assunto, o Estado. O Estado venezolano trabalha para determinar a responsabilidade de todas as mortes, não só de aquelas 10 mortes que aconteceram o dia domingo, porque acredito que também a gente sabe que os protestos na Venezuela já atingiram mais de 100 mortos em 4 meses de protestos convocados pela oposição. Como ya dice, ¿no? Hace parte de su roteiro en esta altura de la política en Venezuela para acrescentar uma crise e não ir à mesa do diálogo. Não era tempo de recuar, tendo em conta esse número. Mas por que vamos a recuar? ¿Recuar o qué? ¿Recuar la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente? ¿O recuar o gobierno? Porque ¿cómo un gobierno legítimo, eleito por la soberanía popular, va a recuar qué?
finalmente tem um plano quinquenal de governo que está a decorrer em uma situação que também a nível mundial é complexa. Olhemos para a economia da Venezuela, principalmente a crise em Venezuela é econômica, não é política, é econômica. Por quê? Por causa dos preços baixos do petróleo. Quando em 2015 começou a diminuir os preços do petróleo, a economia venezuelana ficou fraca. O governo procura acertar com o setor privado, que es histórico en Venezuela de oposición, en este proceso, como ya falei, de gobierno bolivariano revolucionario que comenzó el comandante Chávez, y no acertaron un plano de trabajo para mejorar la economía nacional. Pelo contrario, la oposición aprovechó la situación de crisis económica para quebrar a economía o plano quinquenal de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, nós temos tentado trabalhar para recuperar a economia de Venezuela e continuar en el proceso de las conquistas sociales que ya atingimos hasta el año 2013, 2014, que están las informaciones ahí en las estadísticas. La oposición no participa en esta propuesta y decide entrar en una fase de sabotaje político y sabotaje económico. El gobierno intenta mediar en una mesa de diálogo para concertar aí trabalho conjunto, abrangente. Mas parece que não está a acontecer diálogo, ponto de vista prático. Sabe, es que infelizmente, como ya dice, una parte de la oposición a Venezuela no es democrática. Eles gustan de hacer cortamatos democráticos. Entonces, cuando tú tienes una oposición con líderes que convocan a seus seguidores, a seus parceiros, a las ruas a fazer protestos e não convocan a sua liderança, seus quadros, a uma mesa de diálogo para interagir com o governo, estamos em presença de uma oposição pouco séria, irresponsável, que procura mortos para que a imprensa, que é parceira dela, possa vender não só na Venezuela a la opinião venezolana, sino a la opinião mundial, que el gobierno no tiene control de aquel país y que es un Estado fallido. Entonces ahí entran las organizaciones internacionales, entran los gobiernos de países occidentales y responsabilizan al gobierno para definir que es un Estado fallido, que es una dictadura, que precisan un canal humanitario, que precisan ahí. Ya la intromisión en la Venezuela está feita. Los países occidentales, junto con la Organización de Estados Americanos, y los partidos políticos de la oposición, ellos están juntos en una campaña de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, o en lo que se conoce como un golpe de Estado suave o continuado. Mas nós temos uma Assembleia Nacional na Venezuela, que pelo fato de ter sido eleita, esta Assembleia Constituinte parece que vai ser substituída. Parece. Esta Assembleia Nacional não tinha legitimidade para rever a Constituição e resolver os problemas que a Venezuela tem? Ou é pelo fato... Sim. Em teoria, sim, professor Orlando, só que ele apenas começou o processo, a instalação do parlamento, pois são duas coisas totalmente diferentes. O parlamento venezolano é um poder legítimo, o próprio presidente reconheceu aquela vitória da oposição a final de 2015, ele foi ao processo de empossamento que ele é diputado. Quase 2/3 do parlamento venezolano ficou em mãos da oposição. A proposta en la altura que hizo el presidente Nicolás Maduro fue trabajar para que juntos o Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo continuaran el plano quinquenal de gobierno, pelo menos de manera pacífica. O que hizo a oposición en el Parlamento? Porque fue la primera vez que ellos consiguieron una victoria. Ellos no pouparon aquella victoria, entonces comenzaron una guerra desde el Parlamento contra el Poder Ejecutivo. Aquella guerra hizo cuestión de que el gobierno venezolano procurara una solución a los problemas naturales que el Estado precisa resolver. Como la gente sabe, el Poder Ejecutivo gobierna y el Poder Legislativo tiene que legislar. Si él no legisla y no hace las leyes que precisa el Estado
para garantir seu funcionamento, o Poder Executivo, com o Tribunal Supremo, tem o dever de garantir que isso aconteça. Foi por isso que depois houve aquela substituição da Assembleia Nacional. Mas não foi uma substituição. O que fez o Tribunal Supremo foi encorajar o Parlamento para fazer seu trabalho, em resumo. Depois do que o Parlamento dar como resposta que não, que isso aí não vai acontecer por la situación política que estamos a vivir, o tribunal decide esto fue a principios del año 2017, que fue cuando comenzó o asunto dos protestos, decide tirar algumas competências do parlamento, algumas responsabilidades do parlamento para poder garantir a continuidade, o funcionamento do Estado. Mas isso está previsto na Constituição? Está previsto na Constituição porque o Tribunal Supremo diz que o parlamento está em uma situação de irrespeito à Constituição, está em desacato. Eu não sei se essa é a palavra certa em português, mas se um parlamento da República não quer fazer seu trabalho de legislar, o tribunal pide que legisle e ele não aceita, não concorda, não combina, então o tribunal toma a decisão de dizer, olha, há competência que você tem aí, que vão ir para o tribunal para garantir o funcionamento do Estado. O governo, entretanto, só está a observar o que acontece em aquelas decisões do tribunal, que é outro poder autônomo, não? Independente. Na altura, o parlamento diz, olha, vocês estão a fazer un golpe de Estado ao parlamento venezolano. Pero oye, señores, vocês não querem trabalhar, o que vamos a fazer? Temos que fazer algo, porque o parlamento tem que legislar. Al não fazer leis que permitam andar a maquinária do Estado, o tribunal toma uma decisão. É aí onde começam os líderes de los partidos políticos do parlamento a chamar para os protestos, a desconhecer ao governo, a não reconhecer ao Tribunal Supremo e começam os protestos nas ruas. Já há 4 meses, como já falei, mais de 100 mortos, infelizmente. Muitas daquelas pessoas que infelizmente perderam a vida foram dentro de los protestos que la oposição convocou. Uma parte deles, que também são objeto de uma investigação criminal, foram por polícias, que es donde yo estaba a decir, voltando para atrás un bocadillo, va a hacer entrega de un dossier, una información con todos los datos, porque la institucionalidad venezolana, la justicia venezolana, va a determinar responsabilidades a los criminales que están dentro da oposição e aos criminais que estão dentro da força pública. Mas a oposição diz que essas detenções, estas prisões são arbitrárias e que efetivamente quer que sejam libertados, sejam libertos os presos políticos. Olha, eu sou diplomata e tento fazer um trabalho político, de informação em relação a todo isso que acontece, pero a justiça é outro poder em Venezuela que está fazendo trabalho. É importante deixar que a justiça trabalhe. Como o senhor sabe, todos os dias está a acontecer algo novo. Cada dia que passa em Venezuela, por el roteiro... Mas a oposição diz que essa justiça está a ser manipulada pelo presidente Nicolás Maduro. Pero es que a oposição vai dizer sempre isso em favor dele, é parte de seu roteiro contra o governo. Qualquer coisa que seja feita. O mesmo disseram quando o Papa Francisco, o Santo Padre, falou em relação ao assunto de deixar a violência, deixar o chamado à violência, ir à mesa de diálogo. Nessa altura que o Papa Francisco deu declarações, quando ele encaminhou a 3 núncios para que acompanharam o processo de diálogo na Venezuela, que não tive sucesso ainda nesse processo, o Papa dá declarações no Vaticano, em Roma, pide que cesse o chamado à violência. Então, a oposição nessa altura diz que o Papa Francisco é pró-governo. É porque ele, qualquer coisa que aconteça, que procure a estabilidade, a paz, o diálogo, então a oposição diz que está a favor ou que o governo está a manipular. É parte de seu discurso político. Aí temos que tentar ou procurar saber qual é a característica da oposição na Venezuela. Eu já te disse, a oposição na Venezuela, uma parte, e que é o assunto perigoso, não é democrática.
Hay una parte da oposição que é democrática. Antes de ontem, por acaso, sabe, esta situação das notícias que estão a acontecer cada dia. O presidente de dos partidos tradicionais na Venezuela deu uma entrevista a colega seu que tem programa muito famoso, por acaso, como Observatório Internacional. E ele disse, olha, o partido político chama-se Acción Democrática. Acción Democrática vai participar no processo eleitoral de governadores, autarquia e presidenciales para el próximo año. Comienzan este año en diciembre y continúan en 2018. Cuando él les dice eso, el propio sector de la oposición, es cuestión de minutos, comenzaron a hacer críticas para aquel señor, porque el sector no democrático de la oposición a Venezuela no quiere estar dentro del juego democrático. Entonces, seu plano, seu roteiro de golpe de Estado é só para derrocar o presidente Nicolás Maduro, e por isso é que dizem tudo isso. Agora, se vamos a falar sério, o que estamos a dizer é que as instituições na Venezuela trabalham para resolver os problemas que estão a decorrer em Venezuela. E eu tenho que dizer que os problemas que acontecem na Venezuela têm que ser resolvidos pelos próprios venezuelanos. Mas nós o que temos é uma espécie de certo distanciamento de vários países em relação à eleição dessa Assembleia Constituinte, até de alguns países que eram aliados da própria Venezuela, na própria América Latina. O Brasil, por exemplo, apelou que houvesse diálogo na Venezuela. A Argentina distanciou-se daquilo que está a acontecer efetivamente na Venezuela. Como é que podemos olhar quando países que fazem parte da Organização dos Estados Americanos, onde por acaso a Venezuela disse que poderá sair desta organização, distanciam-se deste país que é vizinho? Como é que podemos olhar para isto? Tudo bem. Sabe, a Asamblea Nacional Constituyente no va a reemplazar el Parlamento de Venezuela. El Parlamento es un poder constituido que el presidente y el gobierno reconocen, solo que no están a hacer su trabajo. Por causa de eso comenzó la crisis política. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano soberano que tiene la oportunidad, por mandato del pueblo, de mexer la Constitución. Ellos, en su trabajo, pueden tomar como decisión convocar a una elección anticipada. Pueden decir, oye, vamos a procurar un modelo político nuevo, entonces vamos a hacer una elección. O pueden también decir, porque es mandato, hace parte de su trabajo, pueden decir, oye, Venezuela tiene que encaminar su modelo político y económico por este camino, no por un Estado. Entonces, pronto, no tiene problema. Esa propuesta que va a trabajar a Asamblea Nacional Constituyente, pelo mandato que dio el pueblo pasado 30 de julio, que ya fueron imposados antes de ontem, por la Comisión Nacional de Elecciones, los 545 constituyentistas que van a tomar pose hoy en el local donde van a comenzar su trabajo, va a tener un tiempo de definiciones y pueden mexer la Constitución. Después de aquel trabajo, ellos van a convocar, porque hace parte de la Constitución, un referéndum para que el propio pueblo, después de terminado su mandato, decida con aquel referéndum si aceita o no aceita el trabajo que fue feito en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, o que acontece en los países vecinos, yo gustaría de decir que no son los países los que están a afastarse de Venezuela, son los gobiernos de aquellos países que mudaron, los países que el señor nomeadamente dice, mudaron sus gobiernos muy recientemente, y ese gobierno afástase del proceso político en Venezuela porque no tenemos ideología semejante, mas olhando para atrás, los antiguos gobiernos de esos países que el señor nomeó acompañaban naturalmente a Venezuela porque hacían parte del esquema ideológico de integración en América Latina, olhando para nuestros problemas y procurando soluciones dentro de nuestras parcerías. O que acontece en la Organización de Estados Americanos, como ya también el señor dice, es cierto. Ahí Venezuela solicitó formalmente salir de la Organización de Estados Americanos porque acompañamos durante las últimas 4 o 5, ya es que sí,
quantas reuniões fizeram convocadas pelo secretário-geral da Organização de Estados Americanos só para debater o assunto da Venezuela sem a autorização da Venezuela. Então, fazer uma agenda de debate na Organização de Estados Americanos sobre um país sem a autorização desse país para Venezuela y o que dice la Carta Interamericana de la Organización, la Carta Fundacional de la OEA, es una injerencia en los asuntos internos de aquel país. Por tanto, Venezuela rechaza, no reconoce que las reuniones y procura que se corrija el error, mas como no se consigue que los miembros de la Organización de Estados Americanos puedan recular aquellas propuestas de injerencia a los asuntos internos de Venezuela, entonces Venezuela decide salir de la organización para no acompañar esta situación que es ilegal, que hace parte del juego político de la oposición dentro de aquel plano de golpe de Estado. O secretario Luis Almagro, en la Organización de Estados Americanos, es el vocero internacional de la oposición venezolana. Muito bem, sou embaixador, estamos em conversa com o embaixador da Venezuela em Moçambique, em especial aqui no programa Observatório Internacional. Vamos observar um breve intervalo, nós voltamos já, não sai daí.